Ninguém viu aquelas lágrimas. Ninguém ouviu aquele choro escondido. Mas Deus viu. Houve noites em que você sorriu durante o dia, mas chorou quando ficou sozinho. Houve momentos em que disse que estava tudo bem, enquanto o coração se quebrava em silêncio. Você guardou dores que não conseguiu explicar, carregou pesos que ninguém percebeu e enfrentou batalhas que aconteceram apenas dentro de você. Mas nenhuma lágrima passou despercebida diante do Senhor. Quando você chorou em silêncio, Deus estava lá. Quando ninguém ouviu sua dor, Deus estava lá. Quando o coração quase desistiu, Deus estava lá, te sustentando sem que você percebesse. Ana entrou no templo com a alma aflita. Suas lágrimas falavam mais que suas palavras. Seu coração estava cansado e sua esperança quase apagada. Mas o Deus que vê o secreto ouviu cada lágrima derramada e transformou sua dor em testemunho de milagre. Porque Deus entende até aquilo que não conseguimos dizer. E responde no tempo perfeito. Talvez hoje ninguém saiba o que você sente. Talvez ninguém conheça a intensidade da sua luta. Talvez ninguém perceba o peso que existe dentro da sua alma. Mas Deus conhece cada detalhe, cada pensamento, cada ferida, cada lágrima que caiu sem testemunhas. Tu estavas lá, Senhor. Quando eu chorei sozinho, tu estavas lá, Senhor. Quando minhas forças acabaram, tu estavas lá, Senhor. Quando eu não conseguia continuar e tua mão nunca me abandonou. Um dia você vai entender que nos momentos em que mais chorou foram justamente os momentos em que Deus esteve mais perto. Quando você chorou em silêncio, Deus estava lá. quando você se sentiu esquecido, Deus estava lá. Quando tudo parecia escuro, Deus estava lá, iluminando o caminho à frente. As pessoas podem não ver suas lágrimas, mas Deus conhece cada uma delas pelo nome.
Talvez ninguém saiba o que você enfrentou para chegar até aqui. Mas Deus sabe. Ninguém viu as lágrimas que você enxugou rapidamente. Ninguém ouviu as orações feitas em voz baixa. Ninguém percebeu quantas vezes você quase desabou e mesmo assim continuou caminhando. Houve dias em que a dor era tão grande que você não conseguia explicar, nem para as pessoas mais próximas. Então você apenas silenciou e chorou diante de Deus. E o céu ouviu tudo aquilo que sua boca não conseguiu dizer. Quando você chorou em silêncio, Deus estava ouvindo. Quando você se sentiu esquecido, Deus estava cuidando. Quando você pensou que estava sozinho, Deus estava caminhando ao seu lado. Agar estava no deserto, sem direção, sem recursos, sem esperança para o dia seguinte. Mas foi naquele lugar de abandono que ela encontrou o Deus que vê, o Deus que enxerga os invisíveis, o Deus que visita os esquecidos, porque Deus sempre encontra quem está ferido. Ele vê as lágrimas escondidas, Ele conhece os medos guardados, Ele entende os silêncios da alma e permanece presente em cada detalhe. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de ser forte, cansado de lutar batalhas que ninguém conhece. Mas Deus não está distante da sua dor, Ele está dentro da história, sustentando você nos dias difíceis e fortalecendo sua fé em segredo. Eu vi cada lágrima, eu ouvi cada oração, eu conheço cada ferida, diz o Senhor. E o que hoje parece apenas tristeza não será o capítulo final, porque Deus ainda transforma desertos em fontes, feridas em testemunhos e noites de choro em manhãs de alegria. Quando você chorou em silêncio, Deus estava ali. Quando você perder as forças, Deus te sustentou. Quando tudo parecia sem sentido, Deus continuou escrevendo tua história. O
Seu choro pode ter sido silencioso, mas nunca passou despercebido diante de Deus. Talvez ninguém saiba. Você se lembra daquela noite? Aquela noite em que ninguém sabia o que estava acontecendo dentro de você. O quarto estava silencioso, as luzes estavam apagadas e as lágrimas caíam sem que ninguém percebesse, como uma oração que não conseguia virar palavras. Você tentou ser forte por muito tempo, tentou carregar tudo sozinho, tentou esconder a dor atrás de sorrisos, mas o coração já não suportava mais. E foi exatamente ali que Deus se aproximou. Quando você chorou em silêncio, Deus estava perto. Quando sua voz falhou, Deus ouviu seu coração. Quando suas forças acabaram, Deus te carregou nos braços. Davi conheceu cavernas escuras, conheceu rejeição, conheceu dias em que parecia abandonado, até pelos que estavam ao seu redor. Mas em cada lágrima derramada, Deus estava escrevendo salmos. Em cada noite difícil, Deus estava formando um rei. Porque Deus transforma lágrimas em sementes. Ele vê o que ninguém vê, Ele entende o que ninguém entende, Ele cura o que ninguém consegue tocar e restaura o que parecia perdido. Talvez hoje você esteja cansado de lutar batalhas invisíveis, de carregar preocupações escondidas e de fingir que está tudo bem. Mas Deus não precisa que você esconda sua dor. Ele não exige aparência de força. Ele apenas pede que você se aproxime e descanse nele. Eu conheço tuas lágrimas, eu conheço tua história, eu conheço tuas feridas, diz o Senhor, e nenhuma delas será em vão, porque eu estou cuidando de você. O que hoje parece apenas sofrimento, amanhã será testemunho. O que hoje parece apenas choro, amanhã
será motivo de louvor. Você chorou em silêncio. Deus estava ali quando ninguém te abraçou. Deus te envolveu com o seu amor. Quando tudo parecia vazio, Deus encheu tua alma de esperança. Nenhuma lágrima derramada diante de Deus cai no chão sem propósito. Deus não encontrou você apenas nos dias de vitória. Ele te encontrou nos dias em que ninguém mais percebeu sua dor. Houve momentos em que você entrou em um cômodo vazio, apenas para não chorar na frente de ninguém. Momentos em que o coração estava tão pesado que até respirar parecia difícil. Você olhava ao redor e tudo continuava normal para as outras pessoas, mas dentro de você existia uma tempestade que parecia não ter fim. E mesmo assim Deus estava observando cada detalhe. Quando você chorou em silêncio, Deus estava ali, sentado ao seu lado na noite escura, guardando cada lágrima e fortalecendo sua alma, sem que você percebesse. Jó perdeu quase tudo: os sonhos, a estabilidade, as respostas e até a compreensão das pessoas ao seu redor. Todos tinham opiniões, todos tinham explicações, mas ninguém conseguia sentir sua dor como Deus sentia. Porque somente Deus conhece completamente um coração ferido. Ele conhece sua história, Ele conhece suas cicatrizes, Ele conhece os capítulos que você nunca contou a ninguém e continua te amando da mesma forma. Talvez você tenha perguntado: Senhor, onde tu estás? Talvez você tenha esperado uma resposta imediata e encontrou apenas silêncio. Mas o silêncio de Deus nunca significou ausência. Enquanto você chorava, Ele estava sustentando sua fé. Enquanto você sofria, Ele estava preparando sua restauração. Quantas vezes você quase desistiu? Quantas vezes pensou que não conseguiria continuar? Quantas vezes acreditou que ninguém se importava? E mesmo nesses momentos, a graça de Deus permaneceu firme, como uma mão invisível, impedindo sua queda definitiva. Eu
continua aqui, diz o Senhor. Eu não abandonei você, eu não esqueci você, eu não desisti de você. Porque existe propósito nas noites difíceis, existe crescimento nas lágrimas, existe cura acontecendo, mesmo quando você ainda não consegue enxergar. E chegará o dia em que você verá o quanto Deus trabalhou durante os períodos em que tudo parecia parado, e o quanto Ele esteve perto quando você pensou que estava sozinho. Quando você chorou em silêncio, Deus estava presente. Quando você perdeu as forças, Deus estava presente. Quando você não encontrou respostas, Deus estava presente. Quando você se sentiu esquecido, Deus estava presente e continua presente agora. As lágrimas que ninguém viu foram vistas pelo Deus que nunca desviou os olhos de você. E se eu te dissesse que nos momentos em que você mais chorou foram os momentos em que Deus esteve mais perto? Você se acostumou a dizer que estava tudo bem, mesmo quando não estava. Aprendeu a esconder a dor atrás de palavras curtas e sorrisos cansados. Ninguém percebeu a tempestade que acontecia dentro de você. Ninguém viu as batalhas da madrugada, quando apenas Deus era testemunha das suas lágrimas. Mas o Senhor nunca desviou os olhos de você. Quando você chorou em silêncio, Deus estava te abraçando. Quando você perdeu as forças, Deus estava te sustentando. Quando você achou que tinha sido esquecido, Deus estava escrevendo um novo capítulo para a sua história. Lázaro estava morto havia dias, e para todos ao redor a situação já tinha terminado. A esperança já tinha sido enterrada, junto com os sonhos. Mas quando Jesus chegou, o impossível perdeu sua força, porque aquilo que parecia encerrado era apenas o cenário de um milagre. Deus nunca chega atrasado. Ele vê o que ninguém vê.
Ele sente o que ninguém sente. Ele conhece as dores escondidas e trabalha nos lugares invisíveis. Talvez hoje seu coração esteja cansado. Talvez você esteja lutando em silêncio. Talvez exista uma ferida que ninguém conhece além de Deus. Mas o Pai conhece cada detalhe, cada noite mal dormida, cada oração interrompida pelas lágrimas, cada momento em que você quase desistiu e mesmo assim você chegou até aqui, porque Deus te sustentou. Quando eu chorei, tu me viste. Quando eu caí, tu me levantaste. Quando eu parei, tu me carregaste. E quando eu não consegui continuar, tua graça continuou por mim. Um dia você vai olhar para trás e perceber que aquela dor que parecia destruir sua fé, na verdade estava fortalecendo suas raízes. E as lágrimas que hoje molham o travesseiro, amanhã regarão testemunhos que tocarão outras vidas e glorificarão o nome do Senhor. Quando você chorou em silêncio, Deus estava presente. Quando você se sentiu sozinho, Deus estava presente. Quando tudo parecia perdido, Deus estava presente e continua presente agora. Talvez ninguém tenha ouvido o seu choro, mas o Deus que conta as lágrimas dos seus filhos nunca deixou de cuidar de você.